Nosso mundo está cheio de eventos estranhos e incomuns que ninguém conseguiu explicar por décadas e, em alguns casos, por séculos. Alguns desses casos são considerados paranormais, enquanto outros apenas intrigam os investigadores que seguem buscando respostas há muito tempo. Número 10. O grifo é uma criatura mítica que, segundo as lendas, possui o corpo, as patas traseiras e a cauda de um leão, junto com a cabeça, as asas e as garras dianteiras de uma águia. Como essa imagem incorpora tanto o rei dos animais quanto o rei das aves, o grifo é frequentemente usado como símbolo de coragem, poder e proteção divina em certos contextos. Acredita-se que o mito surgiu na Rota da Seda, quando antigos viajantes encontraram fósseis de Protoceratops e, por engano, pensaram que a criatura tinha as partes do corpo citadas. Enquanto muitos creem que o grifo é apenas um mito, os moradores de Brentford, no oeste de Londres, Inglaterra, não têm tanta certeza. Dizem que a criatura foi avistada lá em várias ocasiões e desde então deixou sua marca na região. A Griffin Brewery, que fica perto de Chiswick, é um bom exemplo disso, assim como o clube de futebol de Brentford, que joga suas partidas em casa no Griffin Park. Além disso, o brasão das áreas de Brentford e Chiswick contém 2 grifos segurando um escudo entre eles. Todas essas referências remontam a uma história de meados dos anos 1600, quando o rei Carlos II estava no poder. Dizem que ele teve um caso com Nell Gwyn e resolveu lhe dar um presente especial. Um grifo! Ela mantinha a criatura em sua casa, em The Butts, que agora é conhecida como Brent Road, e lá ocorreu um acidente infeliz. Um dia, o grifo de alguma forma acabou caindo no rio Brent e foi levado até o rio Tamisa. Desolada, Nell achava que a criatura havia se afogado, mas, sem que Nell soubesse, a criatura chegou a Brentford East e alcançou a margem. Ela continuou vivendo na área e logo encontrou um par. A segunda parte da história é que anos depois, outro grifo foi trazido para a região por Joseph Banks, depois que ele visitou uma ilha exótica com o capitão James Cook. O grifo dele então conseguiu escapar e encontrou o de Nell. O casal teve vários filhotes antes de desaparecer inexplicavelmente, e as pessoas diziam ver essas criaturas de vez em quando. Um homem chamado Kevin Chippendale relatou em 1984 que estava andando pela estrada Bremar quando avistou uma criatura estranha no céu sobre o telhado do complexo de apartamentos Green Dragon. Ele disse que a criatura tinha focinho de cachorro, 4 patas e asas que a faziam voar facilmente. Ele viu a mesma criatura novamente no ano seguinte e só então percebeu que ela se parecia muito com o grifo do letreiro do pub Griffin. Desta vez, várias outras pessoas também viram a criatura e ficaram perplexas. Logo, outros moradores relataram avistamentos parecidos, mas a maioria acredita que eram farsas ou que a mídia sensacionalizou o avistamento inicial equivocado. Seja como for, muitas pessoas em Brentford continuam insistindo que o grifo realmente existe e que todos esses avistamentos foram genuínos. Número 9. Em 1999, o professor Alexander Shuvirov, da Universidade Estadual de Bashkir, na Rússia, fez uma descoberta notável enquanto ele e alguns amigos exploravam a vila de Chandar, nos Urais do Sul. Shuvirov havia lido relatos históricos afirmando que grandes lajes de pedra já existiram naquela área, e o grupo começou a procurar evidências disso. Eles procuraram sob a varanda de uma casa na região e fizeram uma descoberta notável após saberem que uma pedra dessas foi usada como fundação da varanda há muito tempo. Disseram a ele que a laje tinha entalhes estranhos e indecifráveis, o que logo despertou seu interesse. Ao encontrar a pedra, ele a nomeou Dashka, em homenagem à sua neta, mas ela também é conhecida como Pedra Mapa dos Urais ou Pedra do Criador. Ao desenterrar a laje, ela foi examinada mais de perto e foi confirmado que realmente continha inscrições e entalhes. Acredita-se que ela tenha cerca de 120 milhões de anos e os pesquisadores ainda estão tentando descobrir quem a criou.
A pedra mede 1,5 metro de altura e pesa cerca de 1 tonelada. Foi determinado que as inscrições contidas nela são um mapa da região dos Montes Urais, o que já é notável por si só, mas os pesquisadores ficaram impressionados com a precisão com que foi desenhado. Ela mostra as redes de canais, os trajetos do sistema de irrigação e, mais impressionante, 2 represas artificiais que teriam existido na época. Essas represas eram tão grandes que os cientistas têm dificuldade em entender como essa civilização antiga as construiu com ferramentas e técnicas primitivas. Isso sugeriria que os criadores da pedra tinham algum tipo de conhecimento superior e, por causa disso, muitas teorias foram sugeridas sobre quem desenhou o mapa e como conseguiram fazer isso. Análises adicionais mostraram que a pedra contém 3 camadas diferentes, uma de porcelana, outra de vidro de diópsido e outra de dolomita. Vale destacar que esses 3 materiais nunca são encontrados fundidos na natureza, aumentando o mistério dessa descoberta inexplicável. A camada de porcelana traz o mapa em questão. O que intrigou os historiadores foi que, para produzi-la, seriam exigidas temperaturas muito altas. Isso deveria ser impossível naquela época, pois só produzimos essas temperaturas hoje em condições controladas e extremamente perigosas. Isso contradiz as teorias de muitos especialistas que acreditam que a pedra é apenas uma formação natural e não um mapa. Chuvirov afirmou que o mapa só poderia ter sido criado a partir de um ponto de vista aéreo, já que mostra a área com precisão tridimensional. Quanto à escrita e aos símbolos esculpidos na pedra, ninguém chegou perto de decifrá-los. Várias outras línguas antigas, como o sumério, o sânscrito e o proto-chinês, foram comparadas com a pedra, mas nenhuma dessas línguas tem qualquer semelhança com a escrita na laje. Mais estranho ainda é que quando a pedra teria sido criada, dinossauros e criaturas similares habitavam a Terra e os hominídeos não existiam. Pesquisas adicionais estão sendo realizadas e espero que um dia possamos entender o verdadeiro propósito da pedra do mapa dos Urais. Número 8. O Monte Washington, que fica em New Hampshire, nos Estados Unidos, é um dos marcos mais icônicos da trilha dos Apalaches. Com 1.917 metros de altura, é o pico mais alto do nordeste do país. A trilha também conta com vários abrigos do Appalachian Mountain Club, e embora a construção desses abrigos tenha sido feita com boas intenções, eles se tornaram um tanto controversos entre os caminhantes que se aventuraram na trilha. Sabe-se que as condições climáticas na trilha podem mudar rapidamente, e muitos caminhantes já ficaram expostos aos elementos sem abrigo. Dizem que esses abrigos já salvaram muitas vidas nessas circunstâncias, mas nem todo mundo gosta deles. Alguns caminhantes acreditam que estão sendo cobrados caro demais para usar os abrigos e não gostam do fato de que alguns trilheiros de longa distância muitas vezes não precisam pagar, já que oferecem seus serviços de trabalho em troca de comida, abrigo e água. Os abrigos estão nessas áreas há mais de 125 anos, existindo antes mesmo da Trilha dos Apalaches, que foi concluída em 1937. No início, os abrigos foram construídos como refúgios rústicos por pessoas que passavam pela região, mas com o tempo foram reformados até se tornarem os abrigos que podem ser encontrados lá hoje. Os abrigos mais conhecidos podem ser encontrados em Greenleaf, Lonesome Lake, Gale Head, Zealand Falls e Lakes of the Clouds. Foi neste último abrigo, que ficava na maior altitude, que um evento estranho ocorreu em meados da década de 1930. Tudo começou em 1900, quando 2 caminhantes, Alan Ormsby e William B. Curtis, estavam atravessando a trilha. Como costuma ocorrer, o clima piorou de repente sem aviso e eles morreram ao serem surpreendidos por uma tempestade sem conseguir abrigo. Após isso, decidiu-se que uma cabana precisava ser construída para evitar tragédias semelhantes no futuro. Essa cabana foi substituída pela cabana AMC, que permanece de pé até hoje, apesar da história assustadora ligada a ela. Por volta de 1935, um membro da equipe da AMC,
conhecido apenas como George, foi enviado para inspecionar a cabana antes que ela pudesse ser aberta após o fim da temporada de inverno. Ele foi orientado a procurar qualquer dano na cabana e relatar suas descobertas aos seus supervisores por meio de um rádio bidirecional. Ao chegar, ele não viu danos aparentes, pois as janelas seguiam tapadas e o frio parecia não afetar o prédio. Por volta do meio-dia, a equipe chamou George pelo rádio para saber o que ele encontrara, mas não houve resposta, algo comum. Eles acharam que George poderia ter saído para caminhar, mas como não conseguiram contato até às 20 horas, começaram a se preocupar. Decidiu-se enviar uma equipe à cabana pela manhã para ver como George estava. Ao chegarem, encontraram a mochila, os equipamentos e o rádio dele na cabana sobre a mesa da cozinha. A bateria ainda estava alta e eles não entendiam por que ele não respondeu no dia anterior. Vasculharam a cabana e, sem achar George, procuraram do lado de fora, mas também sem sucesso. Por fim, alguém ouviu um barulho vindo da cozinha e, ao investigar, encontrou George encolhido debaixo da pia, segurando um machado contra o peito. Ele estava apavorado e implorou à equipe para tirá-lo dali. Mais tarde, ele explicaria que, ao chegar à cabana, estava exausto e, assim que entrou, começou a conferir seus suprimentos enquanto recuperava o fôlego. Mas então, ele sentiu como se alguém o estivesse observando e percebeu uma presença se aproximando por trás dele. Ao se virar, viu um rosto distorcido olhando por uma das janelas do refeitório, ainda cobertas por tábuas. Para seu horror, ele percebeu que o mesmo rosto o espiava de cada uma das janelas e que pareciam estar derretendo através do vidro e entrando na cabana. Ele correu e se escondeu debaixo da pia da cozinha, onde foi encontrado depois. E nenhuma explicação jamais foi encontrada. Número 7. Estar envolvido, até mesmo em um pequeno acidente de carro, pode ser uma experiência traumática, mesmo quando não há feridos. Na maioria dos casos, esses acidentes eles são apenas isso, acidentes. Parece que alguém em Nebraska tem provocado acidentes de propósito e ainda não foi identificado. Esses acidentes aconteceram na rodovia 36 em Bennington, e todos os envolvidos relataram o mesmo detalhe para a polícia. Eles afirmaram que um homem estranho que nunca tinham visto antes apareceu de repente como se tivesse surgido do nada, apenas para desaparecer novamente logo depois. Kyle Sorensen contou que dirigia com a esposa à noite pela rodovia quando viu uma bicicleta de criança no meio da estrada. Ele não conseguiu desviar a tempo e acabou batendo na bicicleta, mas, para seu alívio, nenhuma criança estava nela. Ele parou o carro e estava prestes a sair para inspecionar os danos no veículo e procurar uma explicação para a presença da bicicleta ali, quando avistou algo estranho no retrovisor. Um carro estava estacionado a uma curta distância na Pawnee Road, e assim que Kyle o viu, o motorista ligou o motor e se aproximou. Ele parou atrás do carro de Kyle, desceu e caminhou até o veículo de Kyle. Quando perguntado o que estava fazendo ali, ele afirmou que só queria verificar se Kyle e seus passageiros estavam bem, mas não conseguiu explicar por que estava esperando exatamente naquele local com o motor do carro desligado. Kyle ficou desconfortável com a situação e decidiu sair dali, mas, enquanto fazia isso, sua esposa olhou para trás e viu o mesmo homem derramando óleo na superfície da estrada. Eles decidiram não voltar e avisaram a polícia sobre o acidente e o comportamento estranho do homem ao sair. Ele está convencido que o homem causou o acidente de propósito e derramava óleo na estrada para provocar outro. Pouco depois, Garrison Beach dirigia na rodovia com sua esposa Sheila quando precisaram desviar para evitar um acidente. Um grande pedaço de metal havia sido colocado na estrada e depois de desviar dele por pouco, o carro acabou em uma vala. Um homem então se aproximou, vindo de um carro estacionado nas proximidades, e se ofereceu para levá-los até a delegacia de polícia. Garrison disse que parecia que o homem os esperava, mas eles recusaram sua oferta. Após isso, ele voltou ao carro e foi embora. Vários outros relatos de objetos sendo colocados na estrada foram recebidos e uma investigação está em andamento para finalmente identificar o homem responsável. Número 6.
Em 1815, Elizabeth Fanning, de 20 anos, estava trabalhando para Orlobar Turner, em Londres, Inglaterra. Contratada como cozinheira, ela preparava todas as noites o jantar para Orlobar, sua esposa Margaret, o filho e a nora Charlotte. Ela se dava bem com a família e com a equipe, formada por uma faxineira, Sarah Peer e 2 aprendizes. Porém, numa noite, o clima mudou quando Eliza foi ao quarto de um aprendiz pedir uma vela emprestada. No caminho, ela encontrou Charlotte, que considerou sua roupa inadequada e ameaçou demitir Eliza. Depois, ela contou a Eliza que não gostou do que foi dito, mas tentou seguir com suas tarefas normalmente. Sem saber da antipatia de Charlotte e Sarah, Eliza ficou mais confiante em suas habilidades culinárias e decidiu fazer bolinhos. Ela pediu fermento da cervejaria local e, em seguida, Charlotte solicitou que ela preparasse bife, batatas e bolinhos para o jantar. Também disse que os aprendizes comeriam torta de carne. Ela preparou a torta primeiro antes de começar a fazer os bolinhos e então levou a torta à padaria para ser assada. A família costumava comer às 3 da tarde, então ela deixou os bolinhos ao lado do fogo para crescer. Ao voltar para casa, ela se desapontou ao ver que os bolinhos não cresceram. Ela fez tudo o que pôde para resolver o problema, mas o resultado foram 6 pequenos bolinhos que ficaram queimados. A família pareceu não ligar muito e comeu os bolinhos mesmo assim. Eliza também se serviu. Apenas alguns minutos depois, toda a família e Eliza, assim como um dos aprendizes, passaram muito mal e um médico foi chamado. Ela também pediu que Sarah chamasse o pai, William Fanning, que trabalhava como vendedor de batatas na Red Lion Street, em Holberg. William só lembraria depois que ela pediu para ele ir até a casa, pois não disse que era urgente. Ao chegar em casa por volta das 10h30 daquela noite, disseram que Eliza estava fora, mas depois descobriu-se que Charlotte mandou Sarah mentir. John Marshall, um dos médicos que esteve na cena, examinou a tigela que Eliza usou para fazer os bolinhos e concluiu que havia arsênico presente. Eliza imediatamente se tornou suspeita e foi presa. Os pais dela conseguiram juntar 5 libras para um advogado de defesa e um procurador. Por outro lado, os Turners tinham acesso a vários especialistas jurídicos e dinheiro para pagá-los generosamente. No julgamento, alegou-se que Eliza, ainda irritada pela repreensão de Charlotte, envenenou a família por vingança. Alegaram também que ela roubou o arsênico usado do escritório do aprendiz. Foi observado que o arsênico havia sumido 2 semanas antes, mas Eliza afirmou que isso não era verdade e pediu que um dos aprendizes a apoiasse, porém o tribunal se recusou a ouvi-lo. O médico que foi ao local afirmou que testemunharia que Eliza também havia sido envenenada. Mesmo assim, o tribunal recusou-se a ouvir seu depoimento, embora ele fosse um cirurgião respeitado. Para o choque de todos, Eliza foi condenada à execução. Moradores da região fizeram petições para mudar o veredito, mas seus apelos foram ignorados. Mais tarde, após novas investigações, veio à tona que provas haviam sido omitidas do julgamento e que houve conluio para que Eliza fosse executada. A inocência dela foi provada quando descobriram que nem o fermento nem o leite usados para fazer os bolinhos continham arsênico. E em 1928, o filho dos Turner, Robert, confessou que ele era o culpado. Mas o sobrinho dele, mais tarde, fez a mesma confissão, então o verdadeiro culpado continua desconhecido. Número 5. Túmulos são interessantes de visitar, pois nos fazem imaginar as vidas daqueles que ali foram enterrados. Na maioria dos casos, as lápides contêm pelo menos algumas pistas sobre como eram suas vidas, como quando nasceram, se tinham cônjuges e filhos e quando faleceram. Mas algumas lápides acabam gerando mistérios inexplicáveis quando são descobertas, como é o caso do túmulo de um indivíduo chamado o Druida de Colchester. Vale ressaltar que, há muito tempo, a palavra druida era frequentemente usada para descrever alguém que tinha experiência com medicina, e não a imagem de feiticeiros que a palavra evoca hoje em dia.
A lápide foi descoberta na vila de Stanway, perto de Colchester, em Essex, Inglaterra, em 1996, por um grupo de pesquisadores que trabalhavam na região. A tumba foi datada da Idade do Ferro, e acredita-se que o homem que foi enterrado lá faleceu por volta do ano 50 depois de Cristo. Embora a idade do túmulo e as inscrições na pedra já fossem muito intrigantes, foi o que foi encontrado dentro que realmente empolgou os pesquisadores. Eles descobriram um manto adornado com diferentes broches, um jogo de tabuleiro com peças de vidro, um coador e alguns bastões de metal. A descoberta mais impressionante foi um conjunto de instrumentos médicos, considerados os mais antigos já achados. Entre eles estavam um bisturi, pinças, ganchos e uma serra cirúrgica, fortalecendo ainda mais a teoria de que o homem tinha algum tipo de conhecimento médico. Quanto às hastes de metal, acredita-se que eram usadas para adivinhação, também conhecida como radiestesia, e supõe-se que uma conta de azeviche que foi desenterrada teria sido considerada como possuindo propriedades mágicas, enquanto o druida estava vivo. Isso sugere que o homem pode ter sido um druida, adivinho ou curandeiro. E se ele fosse, de fato, um druida, este seria o único túmulo de druida britânico já descoberto. Na época em que o homem teria vivido, vários druidas moravam em Anglesey, mas eles tiveram um destino infeliz. Após a revolta liderada pela rainha Boudica, o imperador Cláudio ordenou a eliminação dos druidas e a destruição de suas casas, terras e propriedades, restando quase nenhuma evidência de sua existência. Se um dia comprovarem que este túmulo é de um druida, será uma descoberta notável. Infelizmente, especialistas não podem provar isso, e a identidade do homem segue desconhecida. Pesquisadores estudam o túmulo e seus itens há mais de uma década. Enquanto muitos acreditam que o homem era um druida, outros pensam que ele morreu durante a invasão romana da Grã-Bretanha em 43 depois de Cristo. Mais pesquisas serão feitas e todos os esforços serão direcionados para identificar o druida. Mas, por enquanto, só podemos especular sobre quem ele era e o que fazia para viver há todos aqueles séculos atrás. Número 4. É muito empolgante encontrar uma pedra antiga com inscrições do passado. Porém, esse tipo de descoberta pode ser frustrante quando os pesquisadores percebem que não conseguem traduzir a escrita e que a mensagem na pedra talvez nunca seja conhecida. Esse é o caso da escrita Olmeca, que foi descoberta em uma pedra vertical de 4 toneladas no México. A descoberta, como tantas outras, foi feita completamente por acaso, e os pescadores que a encontraram em 1986 jamais poderiam prever que sua descoberta continuaria intrigando os cientistas por décadas. A pedra foi achada em um vilarejo de pescadores em La Mojara, próximo a Veracruz. Quando os especialistas começaram a estudá-la, logo viram que a tarefa seria difícil. A escrita Olmeca encontrada na pedra é tão antiga que apenas uma pequena parte pode ser decifrada, e o restante continua sendo um mistério. Acredita-se que a escrita pictográfica tenha cerca de 2.000 anos, já que esse tipo de escrita era usado na região naquela época, após evoluir dos escritos da civilização Olmeca. 2 arqueólogos, John Justson, da Universidade Estadual de Nova York, em Albany, e Terence Kaufman, da Universidade de Pittsburgh, estudaram a pedra extensivamente. Eles usaram a escrita como algo semelhante à Pedra de Roseta, que ajudou historiadores a decifrar os hieróglifos egípcios após sua descoberta. E ao fazer isso, eles conseguiram descobrir semelhanças entre a escrita na pedra e a utilizada pelos maias, incluindo registros de calendário e sistemas numéricos. Mas a pedra contém muita escrita que foi gravada nela em 21 colunas, tornando-se o texto mais longo desse tipo já encontrado. As partes decifradas relatam a ascensão de um rei ao poder após longas guerras e rituais. Descobriram que a escrita apresenta características interessantes, como símbolos repetidos no início e fim de colunas, sugerindo que marcavam abertura e fechamento de cláusulas.
Apesar de algum progresso, os pesquisadores enfrentaram muitos desafios. Eles precisavam entender como essas palavras eram produzidas para evitar tradução incorreta. Por isso, ela foi comparada a muitos dos idiomas que eram comuns na região na época, e essa tradução parcial foi feita. Apesar de parte da escrita já ter sido decifrada, grande parte do texto da pedra continua sendo um mistério, e espera-se que mais avanços sejam feitos no futuro. Para que isso aconteça, os especialistas esperam que mais artefatos contendo a mesma escrita sejam encontrados e que eles possam ser usados para desvendar o restante da história do rei. Por enquanto, porém, essa descoberta notável continua enigmática e só o tempo dirá se algum dia conseguiremos descobrir quem gravou essas palavras na pedra e qual era seu verdadeiro propósito. Número 3. As criaturas conhecidas como Pé Grande dispensam apresentações, já que estão entre os criptídeos mais comentados de todos os tempos, junto com seu primo, o Sasquatch, e o monstro do Lago Ness. Muitas pessoas acreditam que o Pé Grande existe, afirmando terem tido encontros próximos com essas criaturas, mas muito mais gente permanece cética, já que nunca foi encontrada nenhuma prova real de sua existência. Os avistamentos mais frequentes do Pé Grande ocorrem anualmente no noroeste do Pacífico, dos Estados Unidos, sendo Washington o estado com mais relatos. Eles também teriam sido vistos na Califórnia, Oregon, Colômbia Britânica e outras áreas selvagens, mas ninguém jamais conseguiu fornecer imagens definitivas ou outras provas dessas alegações. Enquanto o Pé Grande é bem conhecido nos Estados Unidos e na maioria dos outros países, outra criatura semelhante que foi avistada na Nova Zelândia ao longo dos anos é muito mais obscura, mas tão misteriosa quanto sua contraparte americana. A criatura chamada Homem Mohawk aparece em antigas lendas maoris como um animal parecido com um macaco que andava sobre as patas traseiras. Testemunhas dizem que ele tem pelos desgrenhados por todo o corpo e que parece ter força superior à dos humanos, já que é muito maior do que o homem médio. Em um esforço para encerrar o caso do Homem Mohawk, de uma vez por todas, o investigador paranormal Mark Koppel decidiu procurar a criatura e espera encontrar provas de sua existência em algum lugar das florestas da Nova Zelândia. Ele diz que tomou essa decisão em 2015, depois de passar um tempo na mata selvagem de Coromandel. Ele disse que, certa vez em uma trilha, encontrou pegadas estranhas que não conseguiu identificar. As pegadas, achadas em áreas quase inacessíveis, indicavam que a criatura andava sobre as patas traseiras. Logo após a descoberta, Mark começou a ouvir sons de uma criatura bípede pesada andando pela área e começou a se sentir desconfortável ao ter certeza de que alguém ou algo estava observando e seguindo ele. Ele fez moldes das pegadas e começou a usar câmeras presas ao corpo na esperança de conseguir ver o Homem Mohawk. Desde então, ele passou muito tempo na península de Coromandel, na Ilha do Norte, e relatou outras descobertas. Em várias ocasiões, ele se assustou ao ouvir sons de uma criatura gritando ou talvez chamando, e o som era diferente de tudo o que ele já tinha ouvido de qualquer outro animal em sua vida. Ele também encontrou vários outros pares de pegadas, e em uma ocasião, algo começou a jogar pedras nele de dentro da vegetação densa, mas ele não conseguiu ver quem era o responsável. Então ele ouviu batidas de madeira, geralmente associadas ao pé grande. O som lembra um instrumento de madeira, como um taco de beisebol batendo em uma árvore, e especialistas sugerem que pode ser um aviso ou método de comunicação entre as criaturas. Testemunhas relataram encontros com o Mohawk por muito tempo, e muitos foram avisados pelos Maori para não se aventurarem na floresta, pois poderiam encontrar um Mohawk e nunca mais voltar. Também houve vários avistamentos recentes, mas, segundo Mark, as testemunhas não quiseram relatar por medo. Ele planeja filmar um documentário sobre a criatura, mas a arrecadação de fundos tem sido decepcionante. Alguns pesquisadores sugerem que o Homem Mohawk nem sequer existe e que é apenas um conto fictício que lembra a lenda do Pé Grande.
Outros continuam firmes em afirmar que já o viram e que é apenas uma questão de tempo até que uma dessas criaturas seja encontrada para que sua existência possa finalmente ser confirmada. Número 2. Frederico Hamilton Temple Blackwood, o primeiro marquês de Dufferin e Ava, é mais lembrado pela versão abreviada de seu nome, Lord Dufferin. Ele nasceu em junho de 1926 e acabou se tornando um estadista, viajante experiente e, mais tarde, o governador-geral do Canadá e vice-rei da Índia. Ele viajou pelo Oceano Atlântico Norte e, mais tarde, publicou suas memórias da viagem, o que fez com que se tornasse uma espécie de celebridade. Em 1860, ele se tornou comissário na Síria. Depois disso, se tornou chanceler do Ducado de Lancaster. De acordo com aqueles que o conheciam, ele era um diplomata nato, mas frequentemente enfrentava problemas financeiros, pois tinha o hábito de viver além de suas posses. Todas as suas propriedades já estavam hipotecadas e, em 1875, ele tinha uma dívida de 300 mil. Após vender algumas de suas propriedades para pagar essas dívidas, ele se aposentou do serviço diplomático em 1896 e 6 anos depois faleceu em sua casa em Bangor, Índia. Mas ele também é conhecido por um incidente estranho que ocorreu em 1849. Na época, ele aceitou rapidamente o convite para ficar na casa de um amigo na Irlanda. Numa noite, ele acordou assustado, sentiu-se inquieto e não conseguiu dormir novamente. Ele decidiu olhar pela janela, já que podia ver que estava iluminada pelo luar e esperava que isso lhe devolvesse a calma, mas estava enganado. Ele logo viu um homem nas sombras e notou que ele carregava algo pesado no ombro. O homem avançava lentamente devido ao peso do objeto, mas por fim chegou à frente da casa, onde Dufferin pôde vê-lo com mais clareza e ficou chocado ao perceber que a figura estava carregando um caixão. Antes que pudesse reagir, o homem parou e olhou para ele. O rosto do homem era tão grotesco que Dufferin ficou surpreso e paralisado enquanto ele passava. Dufferin voltou para a cama, mas não conseguiu esquecer a cena macabra e não dormiu mais naquela noite. Na manhã seguinte, ele perguntou ao amigo sobre o ocorrido, mas o amigo não soube explicar. Ele não conhecia ninguém com aquela descrição e não tinha ouvido falar de nenhum funeral realizado na região. Dufferin tentou esquecer o encontro, mas anos depois, a lembrança voltou nítida como se fosse ontem. Enquanto servia como embaixador na França, Dufferin visitou o Grand Hotel em Paris em missão oficial. Ele foi direcionado para um grande elevador onde autoridades o aguardavam e pretendiam usar o elevador para ir até uma sala de reuniões. Ao abrir as portas, Dufferin viu o mesmo homem do jardim no elevador e recusou-se a entrar. Ele disse que esqueceu algo e pediu ao grupo que seguisse sem ele. Ele ia perguntar à recepcionista quem era aquele homem, mas antes que pudesse, o elevador despencou, poupando sua vida enquanto seus colegas oficiais morreram. Muitas pessoas afirmam que isso nunca aconteceu e que tudo não passa de uma história inventada, mas foi observado que o próprio Dufferin costumava contar essa história, acrescentando que o homem em questão nunca foi identificado. Número 1. A floresta Hoia-Baciu, que fica na Romênia, ganhou fama graças aos eventos inexplicáveis relatados por pessoas que visitaram a região. Os moradores locais evitam a floresta, pois muitas pessoas desapareceram lá. Por isso, ela foi chamada de Triângulo das Bermudas da Romênia. Esses desaparecimentos são só a ponta do iceberg, segundo pessoas que vivenciaram eventos estranhos na floresta. Acredita-se que o primeiro desaparecimento em Hoia-Baciu ocorreu há mais de 100 anos, quando um pastor entrou na floresta com cerca de 200 ovelhas. Nem ele nem suas ovelhas foram vistos novamente e a floresta recebeu o nome dele. Nos tempos modernos, pessoas que vivem perto da floresta relatam ver luzes estranhas emanando de dentro dela. E isso deu origem ao boato de que essas luzes são os espíritos de fazendeiros que viveram e morreram na região há muito tempo. Outros que ignoraram os avisos e se aventuraram lá dentro relataram que imediatamente começaram a se sentir desconfortáveis e irritados por razões que não conseguiam explicar.
Disseram que sentiram estar sendo observados e, em certos momentos, pessoas surgiram entre as árvores após horas, achando que ficaram na floresta só por minutos. Alguns visitantes tiveram enxaquecas ao entrar na floresta, enquanto outros desenvolveram erupções cutâneas sem motivo aparente. Há muitos relatos de pessoas que retornaram com queimaduras e arranhões no corpo sem explicação. Algumas pessoas sentem náuseas quanto mais se aprofundam na floresta e dizem não conseguir pedir ajuda, pois seus dispositivos eletrônicos param de funcionar. Além disso, muitos relataram avistamentos estranhos. Eles dizem que, ao admirarem a paisagem, decidiram tirar fotos, como muitos fariam. Mais tarde, ao revisar as fotos, surgiram rostos e figuras fantasmagóricas invisíveis antes. Algumas pessoas ouviram vozes femininas desencarnadas, mas não acharam a fonte. Outros, de repente, se lembram de memórias distantes do passado que tinham esquecido completamente, e assim que saem da floresta, esquecem novamente. Uma história conta que uma garota perdeu a vida na floresta e, apesar de várias buscas, ela não pôde ser encontrada. Mas 5 anos depois, ela saiu da floresta ainda vestida com as mesmas roupas, sem ter envelhecido um único dia e sem nenhuma lembrança dos anos que se passaram. Isso levou muitas pessoas a sugerirem que a floresta contém algum tipo de portal para outro universo ou que esses eventos estranhos estão ligados à atividade extraterrestre, enquanto outros acham que algo maligno vive nas árvores. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e até o próximo.